Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Boa noite, família Eva. Como é que é? Estamos metamorfoseando. Ô, palavrinha difícil. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Quanta coisa tem aí pra gente aprender, não é mesmo, meus irmãos? E se a gente ficar parado aí lá no passado, ou querendo adivinhar o futuro, né? Tá errado. A nossa hora é agora. É agora que nós temos que viver o melhor de nós.
E se precisar do casulo para borboleta, já. Ah, mas demora tanto, tem um tempo, o tempo de Deus, o tempo de Deus é o que Ele nos deu, é o que nós temos de mais valioso, é o agora é o tempo. Não tem passado e não tem futuro, é o agora. Então a gente precisa experimentar, ser essa metamorfose, para que a gente aprenda aqui, ali, lá, ali do outro lado, acolá. Não ficar naquela rigidez e naquela preguiça, à beira do caminho, esperando o bonde passar, ou então esperando Cristo passar. Ele disse: vinde a mim. E ele falou com o cego Bartimeu: levanta, tragam-no aqui. Então nós precisamos desse movimento para que tudo à nossa volta se movimente também. Deixa eu ver aqui. Margarida Luísa, Neta Almeida, Silvana, Carla Rita. Neta, o livro chegou? Me conta. Aloísa Paula, Vina Alves, Odete, Regina Kamikoga. Mora no Japão, Regina? Juliana Rosa, Moacir Cabral, estava sumido. Silvana Fonseca, Maria da Conceição, Wanda César, Célia Maria Antunes. Felipe, que fez aniversário ontem, parabéns. Neto da Célia, filho da Célia, deixa eu ver aqui. E voou aqui, Célia, não dá para saber. Margarida Luísa, Viviane Carolina, Carla Rita, Maria Alice, Andréia Lemes, Eliane Lima, Neuza Helena Rosa Bueno, Ângela Maria Xavier Viana, Soraya Só. Soraya Só é você mesmo. Edilene, Lide Nascimento, Neuza Helena, Neiva Silva. Ah, sim, Neta, tomara que chegue amanhã. Angelina de Matos, Graça Freire. Ah, o Moacir está sempre no fundão. Ah, do fundão tem que aparecer de vez em quando, né, gente? A gente mandar os abraços. Ah, Célia, esse é o neto, né, que fez aniversário. Parabéns, Felipe. Eliana Lima, Anne Graciele, Ana Patrícia Falcão, boa noite, beijo para os meninos aí. Ana Paula Meirelles. Neuza Helena trabalha à noite, né? Não consegue ver todos os dias, seja bem-vinda. Rosa Martini, Pati Lustosa, Kênia Assis, Clarice, Francisca. Ah, você mora em Valinhos, Regina Kamikuga, só o nome, né? Márcia Lloyd, Rosa Camargo, Fabiana Bion, Mamãe Zezé Bion, Célia Maria Freita Antunes de novo, Maria da Conceição, Ana Cris, Neuza Oliveira, Neuza Helena, Neumi, Rosa Camargo, Alice Guscuma, Ângela também no fundão, né? Zu Agra, Janice Célia no fundão também. Nilva Ávila, EBS, eu não sei quem é, mas está dando boa noite para você também. Rosana Ribeiro, Lari, olá Lari. Ah, Lari, você aprendeu a escrever o Lise Alex bonitinho aí ou copiou e saiu assim? Eu não sei fazer essas categorias aí não. Luísa Moraes, Ângela Maria Fernandes, Deus te abençoe. Terezinha Fernandes, sou do fundão. Ô Terezinha, abração. Geraldo Carlos Pimenta. Ivone Quintanilha. Oi, Ivone, sumida. Bem-vinda. Wanda César. Eugênia Maia, boa noite. A moça que posta as coisas bonitas.
Jana Martins, Adriana Joaquim, estava demorando, hein? Eliane Lima, olá, boa noite. Elaine Nascimento, Liege, Bernardi, é isso mesmo. O que foi, Eva? Beijinho de Baité, obrigada. Beijo para você, para Lúcia, para todo mundo aí, Eva. Ah, é BS, é Elizabeth também. Então eu sabia que era gente boa, já sabia. Só de ser Elizabeth. Maria da Conceição Silva. Neuza Helena, quando consigo dormir bem, tal. Quem mais? Arlete, nossa querida companheira, serva de Maria. Noêmia Rodrigues, olá. Clotilde. A Ivone também está no fundão, né, Ivone? É isso aí, gente. Pauli Souza. Leila. Eu estava aqui esperando para você chegar para fazer o gol, senão não começa. Ainda bem que você chegou. Clotilde, indo para o fundão. Gente, que o fundão fique bem legal, que tudo aconteça de bom aí para vocês do fundão, porque é tanta gente que vai para o fundão, né? Esse fundão aí que faz uma sustentação boa aqui para nós. Muito obrigada, viu? Beijo para Tatuapé. Márcia Melo, beijo. Lídia Nascimento, Carla Rita, Maria Alice Lima. Gente, vocês viram meu coque hoje? Fantástico aqui, parecendo uma geisha. Eu estou mais para uma deixa, né, Alex? Só esse olhar que o Alex me olhou aqui, eu vou ali desmanchar o coque e já volto, viu, gente? Como diz minha amiga, eu vou ali morrer e já volto, tá? Você não gostou, não? Não, o seu olho. Ah, mas você achou bonito? Olha, ele falou que sempre. Muito obrigada. Ai, gente. Os maridos, né? Nilzete, o fundão e sustentação. Jailson, boa noite. Nadir Castro vai para o fundão também. Eu só estou vendo o povo rir de nós aqui, Alex, para começar. Muito obrigada, gente, obrigada. Então vamos lá, né? Acender nossa... Ué, meu Deus, pior que é o... Eu esqueci de baixar o telefone. Não, está baixado. Meu povo, então boa noite a todos, os que eu falei o nome, os que eu não falei, os que vão chegar amanhã, que vão chegar depois, qualquer hora, seja bem-vindo ao nosso Evangelho de Amor. A sua presença para nós é algo maravilhoso, é um presente a presença de vocês. Vamos acender as nossas lanterninhas e avisar a Jesus. O nosso grupo já está firme e forte para o que precisar ser feito. E cada um de nós assuma a sua responsabilidade neste momento, nas boas vibrações, no pensamento ligado a Deus, para sermos intuídos, dirigidos e que possamos fazer o melhor, o que for melhor para ser feito essa noite. Que Deus nos conceda essa graça de sermos úteis, dando o melhor de nós. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, vovó Nem, irmã Sheila, toda a equipe espiritual. Chico Xavier, que tem passe livre nesse mundão de Deus, pode estar aqui, aí, ali, acolá, onde quiser, que Ele esteja também passeando perto de nós, nos auxiliando, nos intuindo, nos abençoando e deixando a energia maravilhosa dele nos nossos lares, nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a todos os evangelistas, que os nossos clamores sejam analisados de acordo com o nosso merecimento e nossa necessidade, que
Que nossas dores sejam sanadas, nossos problemas sejam resolvidos em nome de Jesus. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, passe à frente, libertando-nos das amarras, libertando-nos dos preconceitos, libertando-nos das tristezas e apontando sempre o melhor caminho para que possamos seguir. Todos os desencarnados sejam bem-vindos e que seja feita a vontade de Deus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, menino José. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Quarta-feira, 22. Gente, esses dias eu falei que era dia 1º de dezembro. Dia 22 de dezembro. Você falou primeiro? Esses dias agora era 1º de dezembro. Ah. Agora já são você falou ontem, 22 dias, quarta-feira. Eita, Eva já 610. Olha isso, gente. Aniversário de Jesus chegando. Liga isso pra mim. Ah, tá? No... Quer que abre aqui? Hã? Até porque tá ventando aí, se você quiser, deixa aberto. No 2. Obrigada. Tá esquentando aqui, gente. Saudade do Ceará já. Ó. Quando esquenta assim, eu lembro do meu querido Ceará. Muito bem, temos aniversariantes hoje. Tem muito alô, alô aí. Cadê aqui a turma que tá fazendo era aqui hoje? Olha, tem uma xará sua aqui aniversariando hoje. A Liz, 3 aninhos. Oh, que bonitinho. Ela é neta da Michele Machado e bisneta da Zilma Machado. Liz, parabéns. Florzinha. Ó, e a Flávia Silveira hoje está aniversariando o filhote dela. Ah, achei que era Flavinha. Não, é o Felipe, diretamente parabéns. de Fortaleza. Parabéns, rapaz lindo. É isso aí, gente. Mais alguém aí? Você já comentou, né, sobre o neto da nossa querida Célia, tá lá em Portugal, comemorou aniversário ontem. Tá feliz. Muito bem. Estão perguntando o que está na planta, gente. Será que é esse negócio aqui É um que estão balão, perguntando? gente, é uma estrela. É um enfeite. É um enfeite, veio no arranjo aqueles balõezinhos, né, com papel metalizado. Ah, é porque está de lado. Por isso que o povo não está conseguindo. Deixa eu ver se eu arrumo o bichinho. Deu para ver, gente? Eu não estou com a imagem aqui. Na hora que virar aqui eu te falo. Acho que agora ficou melhor para visualizar. E pelo menos para... Ah, agora viu. Estrelinha do Eva. Florzinhas das Minas Gerais. Ó, tem uma aqui. Maria Júlia, fazendo 17 anos. Olha... A Ana Freitas disse que o Ricardo, que é o cunhado dela, lá em São Paulo, está completando era hoje também, 42 anos. Muito bom. Se aparecer mais alguém aí, a gente vai mencionando aqui, gente. Então, hoje, mais uma vez, recadinho de Emmanuel para nós. A gente não tem fim, não. Eu acho que o Chico Xavier psicografou umas 200.000 mensagens do Emmanuel aqui. Nós podemos ficar aqui o resto da vida aqui, da encarnação, aqui, que nós não vamos, né, conseguir estudar todas. Pode ter certeza disso. Todos os temas possíveis e imagináveis, Emmanuel conversou sobre eles, né? E hoje, nas relações humanas, está no livro chamado Cura. Imagina o seguinte, a espiritualidade traz igual alívio. Título do livro, Alívio. Entende-se, subentende-se que o conteúdo do livro tem propósitos de aliviar, não é? Isso. E um livro que chama Cura? De curar. Esse livro chama-se Cura. Foi dele que nós retiramos essa mensagem, nas relações humanas. Psicografia do Chico, né, ditado pelo Emmanuel. Então, fiquemos atentos, né? Aqueles que estamos buscando a cura verdadeira,
Tá aqui uma possibilidade, né, gente? Olha, uma mensagem de Emmanuel direcionada nesse sentido. Emmanuel diz que o Cristo nas relações humanas começará no homem com Cristo. Isso aqui é aquela velha história de consertar o mundo. Ou, diz Emmanuel, a civilização genuinamente cristã não passará no mundo de fábula brilhante de nova mitologia. Uma história bonita, encantadora, que alguns até estarão satisfeitos de contar, dizendo que em algum momento essa história aconteceu no campo da fábula, da mitologia, e não nas relações entre nós, humanos, na busca da humanidade. Gente, hoje, o recado de Emmanuel, lógico, todo com base no Cristo, né? É na prática do exemplo do Cristo. Não só na falação, mas na fazeção. Para isso, Emmanuel diz, é imprescindível que nos afeiçoemos. Gente, antes de continuar, vamos abrir um parênteses aqui para pegar o dicionário. Significado de afeiçoar: sentir afeto, amizade ou amor. Estimar, enamorar-se. Então o que Emmanuel está falando que para que aconteça isso, para que o Cristo esteja nas relações humanas e o homem esteja com Cristo, é necessário, em verdade, que nós nos enamoremos, sintamos afeto, sintamos amor, sintamos estima ao Espírito dos Evangelhos, para consolidarmos na terra o verdadeiro reinado espiritual. Então, guardem aí na memória, enquanto a gente segue com as canções, para depois a gente retornar, e isso está bem fresquinho, essa expressão utilizada por Emmanuel. É imprescindível que nos afeiçoemos ao Espírito dos Evangelhos. O que ele quis dizer com isso? Que Espírito dos Evangelhos é esse? Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantém em paz.
poema é de Emmanuel, Paz. Ele foi psicografado por Chico Xavier e nós colocamos a melodia. É imprescindível que nos afeiçoemos em verdade ao Espírito dos Evangelhos. Gente, nós fomos encontrar, né, luz para iluminar mais ainda, né, e especialmente compreendermos essa expressão utilizada por Emmanuel, mais uma vez em Paulo. Dia desses, né, nós utilizamos uma das citações de Paulo aqui no EVA e para mim foi muito importante. Lembra quando nós comentamos sobre circuncisão, aquela história toda, né, as marcas do Cristo, lá em Goiatuba? Pois é. Numa das suas famosas cartas aos Romanos, Paulo de Tarso diz o seguinte: morremos para aquilo em que estamos retidos. Se Paulo fosse mineiro, ele falasse assim, que nós morremos para aquilo que nós estamos agarrados. Sabe? Naquilo que a gente se agarra, a gente morre ali. Vamos compreendendo. E Paulo acrescenta logo a seguir o seguinte: para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aqui a gente começa a entender o objetivo de Emmanuel quando ele fala que nós precisamos nos afeiçoar ao espírito dos evangelhos e não ao que está escrito, ao pé da letra, a letra dos evangelhos. Olha, essa afirmação de Paulo equivale a uma outra que está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: Ele, o Cristo, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você, e a pergunta que estou fazendo para mim aqui, se sente capacitado por Jesus para ser, onde você se encontra, um ministro, um representante da nova aliança? Imagina isso. Se um ministro, né, aqui nas instituições terrenas já representa assim, né, uma importância muito grande, né, em função da responsabilidade, imaginemos então um ministério em que o ocupante do cargo foi capacitado por Jesus. Aí você pode falar assim, mas eu nem lembro que eu recebi um treinamento do Cristo. Pois é. É isso aqui que nós estamos aprendendo agora. Paulo está dizendo. Gente, o real significado disso aqui, e Emmanuel está indo direto no ponto lá, porque ele também não quer mastigar para nós, né? Emmanuel não vai também ir ali destrinchar tudo. É preciso que ele deixe algumas coisas para a gente buscar os sentidos, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a significação, né, dessa prosa aqui, voltando lá nas cartas de Paulo, é que nós precisamos deixar de lado essas interpretações com base simplesmente na letra, no que está escrito, para que nós nos atentemos ao sentido segundo o Espírito. Isso é importante, isso é um desafio e muitos de nós não estamos conseguindo superar esse desafio. Olha, Jesus tem autoridade máxima, né? E Paulo, no que diz respeito a isso que está descrito nessa carta aqui, ele tem autoridade também, porque Paulo, diferente de muitos daquela época, assim que ele, eu diria assim, travou conhecimento, né? Ou seja, ele teve a informação dos ensinos da Boa Nova, ele automaticamente abandonou todos aqueles apegos, aqueles preconceitos
de muitos e muitos anos que ele havia adquirido. Gente, um doutor da lei, um rabino, uma autoridade, entre aspas, máxima daquela época. Abandonou aquelas tradições vazias e se entregou ao Espírito, aos ensinamentos que Jesus exemplificou aqui para nós. Exemplos. Não vamos ficar só no exemplo lá de Goiatuba, né? Enquanto muitos estavam focados ali na letra, que tinha que batizar na água, Paulo se voltou para todo mundo e falou o seguinte: olha, eu não vim aqui para batizar, eu vim aqui para evangelizar. Olha a compreensão do que entendeu o espírito do evangelho e ou permanecer somente na letra. Lembra quando nós falamos da circuncisão? Eu acredito que já estava muito bem explicado naquele dia lá. Muitas pessoas naquela época alimentavam, né, sentimentos favoráveis a continuar essa prática da circuncisão. Paulo combatia frontalmente, ou seja, Paulo batia de frente com tudo aquilo que viesse a favorecer essa tal circuncisão. E ele dizia que essas eram práticas dos homens e não práticas de Deus. Lembra que nós estamos abrindo esse parênteses aqui para voltar lá na sugestão de Emmanuel. Cristo nas relações humanas somente a partir do momento que o homem estiver em Cristo. E para que nós estejamos em Cristo, é preciso que nós nos enamoremos do espírito dos evangelhos, não da letra. Então, gente, nós não podemos permanecer ligados formalmente às letras. É necessário que a gente encontre esse espírito que vivifica, não é? Enquanto a letra traz a morte. Pois, se nós não fizermos isso, nós vamos, mais uma vez, mais uma encarnação, cairmos nos mesmos erros dos nossos antepassados. Ou quem sabe, né, de nós mesmos encarnados no passado, repetindo equívocos. Então essa é só para uma pequena introdução à proposta de Cristo nas relações humanas. Cantemos, por gentileza.
Ainda é tempo de nos enamorarmos verdadeiramente, termos afeto, gente, amor pelo Espírito dos Evangelhos. Esse é um desafio nosso, viu? E põe um desafio interessante. Emmanuel diz que não nos basta a mística do templo organizado, com todos os recursos, para a exaltação do culto externo de nossa fé. Bom, Emmanuel aqui, ele está fazendo uma referência, gente, a costumes multimilenares. Isso vale para todas as famílias religiosas, não só para as casas espíritas, mas, no nosso caso aqui, especialmente para nós espíritas. Gente, uma casa bem cuidada, organizada, limpinha, os trem tudo ajeitadinho, isso não é bom? É essencial, não é verdade? Agora, o problema é quando nós esquecemos o espírito da casa, que é o lar, e focamos apenas no físico, no material da casa. Arruma aquela casa, aquela beleza, ai daquela criança, e se sai correndo, brincando, chutando uma bola, pronto. A letra mata. Então, eu espero que todos nós aqui estejamos entendendo direitinho quando Emmanuel se refere a essa mística do templo organizado, da igreja organizada, do centro espírita organizado, dos templos de uma forma geral, todo envolvido numa questão de rituais, culto externo, fé externa. Isso é importante, gente. O zelo, o cuidado, a harmonia, tudo isso aí é importantíssimo, porque a natureza, ela é harmônica, né? Nós precisamos buscar isso. Agora, o nosso desafio é entender que o templo verdadeiro, ele é íntimo. Se eu sou um templo, o outro também o é. E é nessas relações que Jesus entra. É aqui que Emmanuel está convidando a gente a pensar aqui. Ele diz mais: nos santuários de pedra e ouro, o Mestre Divino se encontra encerrado à maneira de um morto ilustre, cercado de frases fulgurantes no cenotáfio que lhe conserva os despojos. Primeira vez na minha vida que eu escutei essa palavra. Também. Cenotáfio. É um túmulo, assim, um monumento certo, chique, né? Eu entendi assim que é um negócio bacana, sabe? Que foi construído em homenagem a alguém cujo corpo está ali, né? Sepultado. É um túmulo, assim, honorário, gente. Não é qualquer túmulo, não, viu? Um cenotáfio é um negócio mais graduado. Então, nós vamos ter que fazer um exercício. Se nós queremos o Cristo nas relações humanas, nós vamos precisar trazer o Cristo para o templo íntimo aqui, mas não morto. Nós não precisamos mais gastar tempo, gente, com os despojos que ainda insistimos em conservar. É um processo. Eu vou usar uma palavra aqui que eu nem sei se existe. A minha assessoria já fica atenta aí para me passar a informação. Nós vamos precisar desmorrer Jesus. É em nós. Lembra que a gente morre em tudo aquilo que a gente está agarrado? Se eu estou agarrado
no santuário de pedra ou de ouro, eu morro ali. Se eu estou agarrado no cenotáfio, a despojos, eu morro ali. Se eu estou agarrado nos rituais, eu morro ali. Pensemos e cantemos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Acho que essa é uma das canções preferidas de vocês, né? Uma das canções preferidas. Na hora você faz uma pesquisa aí de preferência. Sabia que dá para fazer essas pesquisas aqui, enquetes, né, que chama aqui durante a live? Se por acaso uma hora ou outra você quiser, eu ainda não estudei direitinho, mas dá para colocar aqui, por exemplo, e as pessoas podem, só dando um clique, é opcional, sim ou não, é só aquela, entendi. 1 ou 2, 3 ou 4, alguma coisa assim. Tipo, se você quiser assim, eu canto essa, eu canto aquela, um exemplo, né? Pode ser outra coisa. Dá para fazer aqui durante a live. Abrir enquetes aqui, ó. Fararemos. Fararemos. Muito bem. Bom, continuemos aqui, gente. Somos atualmente convocados. Olha a responsabilidade dos ministros treinados pelo Cristo. Bom, Jesus nos treinou, nós encarnamos. E agora nós somos convocados. Quer um exemplo dessa convocação? Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus convocou um companheiro chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Proseou com ele, combinar direitinho, treinou ele. E falou, reencarna meio escondidinho lá no Ceará, no sertão cearense. E aguarde a convocação.
Foi assim. Num determinado momento, Humberto Campos narra isso com muita competência, em que os rumos do espiritismo aqui no Brasil estavam, assim, de certa forma, meio sem norte, meio desnorteados, sabe? Foi o momento em que o Cristo, numa prosa com Ismael, fala assim, ó, convoca Bezerrinha. Chama ele porque está na hora. O resto da história você já sabe, né, gente? Nós já sabemos. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte: atualmente, todos nós somos convocados, assim como o Dr. Bezerra foi. E tantos outros. Eu estou colocando ele como exemplo porque tá mais fácil a gente buscar um embasamento aí, né? Só que essa convocação, Emmanuel faz um alerta aqui, né? Não mais a consagração do serviço religioso encarcerado no círculo da interpretação literal. Agora não adianta mais simplesmente um batismo na água. Não vai ser suficiente. Achando que isso resolve tudo. Mas, diz Emmanuel, somos convocados agora à religião viva do exemplo. Sentido e vivido com o coração e com o nosso sangue, com o nosso ideal e com o nosso suor. Mas eu queria ter capacidade para interpretar isso aqui que Emmanuel falou. Estou falando sério, gente. Eu preciso de achar alguém que me ajude a entender isso aqui. Nós precisamos consagrarmos a religião viva do exemplo, sentido e vivido com o coração. Eu fui no dicionário. Simplesmente fui no dicionário. Não foi mais ver o que significa viver, sentir com o coração. Lá está escrito que coração significa também feitio moral, caráter, índole, temperamento. Dicionário. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, então eu estou sendo convocado a viver uma religião no meu temperamento. Eu tenho que sentir e viver essa religião no meu temperamento, no meu caráter, na minha índole, na minha moral. Aí Emmanuel diz mais ainda, e com o nosso sangue. Falei, vixe Maria, agora pronto. Fui no dicionário de novo. E lá, além do que a biologia já nos orienta, lá está dizendo que sangue significa viver, o viver, a existência. Eu preciso consagrar o meu viver, a minha existência, e não simplesmente textos, letras. O meu ideal. Quais são os seus ideais? Quais são suas metas? Quais são seus projetos? Quais são os meus? Trocar de carro? Mudar de casa? Fazer uma plástica? Nós vamos ter que inserir nos nossos ideais, essa é a convocação, a religião viva do exemplo. Nós estamos sendo convocados para isso. E o nosso suor, ou seja, esforço, fazer ação, para que o hino espiritual do Evangelho, espraiando-se da nossa área individual de compreensão, se estenda a todas as criaturas, anunciando ao planeta um novo dia. Lembra que eu falei lá no começo, com certo homem, que o mundo estará consertado? Nós teremos realmente Jesus nas relações humanas a partir do momento que nós estivermos com o Cristo. É por isso, diz Emmanuel, que o selo do sacrifício nos valoriza o caminho. Gente, sacrifício, sacro ofício, ofício santo.
Imagina se quem sente e vive o Cristo no temperamento, na existência, no suor, nos ideais, isso não representa um sacrifício que valoriza, que agrega valor na nossa caminhada? É por esse motivo, continua Emmanuel, que a dor e a luta se transformam em clima incessante de todos os que abraçam na boa nova o roteiro da libertação que lhes é própria. E você pode pensar que essa luta é um combate de alguém que vai discordar de você. Porque você vai ser combatido, isso aí não tem nem que discutir, gente. Quando nós acrescentarmos essa convocação aqui na nossa prática, que a religião passar a ser vivida no nosso exemplo, nós vamos incomodar. Porque a gente vai parar de ir naquelas festinhas que a gente dá no final de semana, ou vai parar até de promovê-las. Então tem gente que vai perder o churrasco. Você acha que vai ficar satisfeitinho com você? Não vai de jeito nenhum. Vai ter luta, não vai? Vai. Estou dando esse exemplo que ele é muito sutil, tem muitos outros aí. Agora, a luta maior é a luta do velho com o novo. A luta maior é daquela tradição que eu tenho, que é o batismo com água que salva. Eu vou brigar com Paulo até nos últimos minutos da minha existência aqui para não discordar dele. Eu ainda vou procurar as circuncisões. Porque nós temos muitas práticas humanas que quando nós decidirmos empenharmos esforços para passar para essa religião viva do exemplo, com práticas divinas, nós vamos arrumar uma briga, gente, dentro de nós, que você não calcula o tamanho. Porque aí você vai ter que ir para a caridade. E o egoísmo vai te chamar para uma luta. Você vai ter que ser humilde, você vai ter que baixar a cabeça em alguns momentos, ou em todos. E o orgulho vai te chamar para os tapas, como diz lá no Goiás. É isso que Emmanuel está falando. Mas é esse selo do sacrifício, do enfrentamento, é que valorizará o nosso caminho. Isso vai acontecer, diz ele, com todos aqueles que abraçam na boa nova o roteiro da libertação que lhes é própria. Nós morremos naquilo que nós nos agarramos. As prisões são da nossa própria consciência, e nós mesmos é que construímos as grades. Somos o carcereiro da nossa própria cela. Cantemos, por gentileza. O Senhor está presente em tua vida.
alcançará, te alcançará. Você viu quantas características de Jesus são citadas nessa canção? Sim. É compassivo, não é? Tá, mas o que adianta isso se ele está enterrado? Se ele está crucificado? E o mundo está aqui, ó, se relacionando, e o Cristo lá. Continua, Emmanuel. A descrucificação de Jesus é o nosso trabalho primordial. Descer Jesus da cruz. Para quê, né? Tem essa perguntinha, né? Mas para quê, mano? Para que os braços do celeste amigo, usando os nossos... Gente, você pode pensar assim, uai, Alex, então agora é mediunidade pura. Vou ter que dar passividade aqui para Jesus. Jesus vai usar os meus braços. Como é que é essa história? Vai escutando. Para que os braços do celeste amigo, usando os nossos, penetrem o coração da humanidade, soerguendo-a aos níveis superiores que lhe cabe atingir. Gente, não tem processo de passividade aqui não. Aqui nós não estamos falando de usar um termo equivocado, mas que a gente usa demais, incorporação. Não, não é isso não. Aqui é simplesmente dar espaço para que o exemplo do Cristo, ó, saia pelas nossas mãos. E assim penetrem o coração da humanidade. Vamos lá de novo no significado do dicionário de coração? No caráter, na índole, no temperamento da humanidade. Imagina isso. Olha a nossa responsabilidade como ministros capacitados por Jesus para sermos aqui na Terra esses representantes do Cristo na prática, na fazeção. Emmanuel continua. Nossa estrada, em razão disso, se converte em respeitável indicação para aqueles que ainda não nos partilham o entendimento. Eu penso que se Emmanuel estivesse ditando essas mensagens aqui, essa mensagem aqui para o Chico hoje, ele trocaria essa respeitável indicação aqui por GPS. Ele ia dizer para você assim, ó, sua estrada, em razão disso, se converte em respeitável GPS para aqueles que ainda não vos partilha o entendimento. Para aquele que não sabe andar nessa cidade, a sua estrada, o seu caminhar, o seu exemplo, a sua religião vivida, com coração, com sangue, com ideal, com suor, é o GPS para aquele que está perdido, desnorteado. Aí você para e pensa. Para e pensa. Você é o GPS. Tem muita gente que está usando a sua estrada como referência. Para onde você acha que esse povo vai chegar?
Nossas atitudes e nossas palavras, diz Emmanuel, nossas dores superadas e nossas ansiedades vencidas constituem páginas de amor e luz que os outros leem, habilitando-se à grande e abençoada renovação. Tem alguém te lendo? Você acha que tem alguém? Você acha que tem alguém que te lê? Lê as nossas atitudes? Tem alguém lendo as nossas palavras? Tem alguém que lê, inclusive, as nossas dores superadas? Tem alguém que está lendo as nossas ansiedades vencidas? Tudo isso se transforma em páginas de luz. A partir do momento em que nós transformamos a nossa vida numa religião viva, em que nós nos enamoramos com o espírito dos evangelhos. Porque senão, no lugar de páginas de luz e de amor, na verdade, outros lerão páginas de egoísmo, páginas de orgulho, páginas de vaidade, páginas de ciúme, páginas de sombra. Não foi para isso que Cristo nos capacitou. Pensemos e cantemos, por gentileza. Quanta beleza a rodear teus
Hoje eu não sei explicar, eu não sei, eu vou falar nas palavras que eu sei. Você está esticando mais assim a música. Eu não sei como é que não é esticando no tamanho dela não, assim, as frases assim, parece que ela, se você terminava assim com 20 segundos, ela tá indo para 23, assim. Como é que fala isso? Como é que fala isso? Você entendeu? Eu entendi. Então, pronto. Isso é brincar com a melodia, então viajar na melodia. Você tá cheio das brincadeirinhas hoje aí, né? Muito bem. Ficou bom. Vamos concluir, gente? Recadinho de Emmanuel hoje. Jesus nas relações humanas. Situemos o Senhor que buscamos. O que é situar? É determinar um lugar. É situar. Que Senhor que você busca? Que Jesus que você está buscando? O crucificado? O que está lá, na sua visão ainda no cenotáfio, no túmulo nobre? O Jesus morto? O Cristo morto? Primeiro passo, situa o Senhor que buscas. Mais ainda, compreendendo o mundo e servindo aos nossos semelhantes, através dos seus olhos e inspirados em seus padrões superiores. Da terceira vez nessa semana que nós falamos nessa história dos olhos do Cristo. Em temas diferentes, em textos diferentes, né? Descer Jesus da cruz, gente, é um esforço de colocar em prática nas nossas vidas o exemplo do Cristo. Por isso que manter Jesus crucificado é muito confortável, porque o Cristo está lá e nós continuamos aqui. Descer Jesus da cruz é luta, porque tem que quebrar um padrão multimilenar que nós mesmos construímos. E é fácil? Você imagina, a alma velha não desiste fácil não. Ela não cede espaço para a nova alma assim, do jeito que você acha que é pozinho de pirlim-pim-pim, não. Tem que ter um enfrentamento mesmo até o estabelecimento de um novo padrão que substitua o antigo e que se consolide. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não vou dar exemplo da alma velha lutando com a nova alma, não. Eu vou dar um exemplo do corpo novo lutando com o velho corpo. Sabe? Porque, gente, o nosso organismo físico, ele se renova. A medicina conta para nós aí, de tempo em tempo, é um novo corpo. Só que o problema é que nós não estamos ajudando muito as nossas células, né? Mas aí, de repente, te dá um negócio e fala assim, não, eu estou precisando dar uma melhorada, eu estou precisando cuidar melhor desse jumentinho. Não é? O Chico falava isso, cuidar melhor do jumentinho, eu preciso cuidar melhor desse uniforme aqui. O que te levou a isso, eu não sei, pode ser que seja aquele momento que você foi para amarrar o tênis, para fazer uma caminhada, uma coisa, e não deu muito certo, sabe? Você não deu conta de chegar lá assim no cadarço do bichinho? Aí você falou, opa! Ou então o maridão te deu um guarda-roupa novo assim, que ele tem um espelho gigante na porta, não sei para que ele pôs aquilo. Porque diz que a gente tem que evitar coisa que engorda, né, gente? Balança, espelho, essas coisas a gente tem que largar para lá. Mas aí você despertou e falou assim, não, eu estou precisando melhorar. O que é isso? Não, eu vou tomar jeito. Eu vou fechar a boca da água para frente.
Minha última refeição vai ser 6 horas da tarde. E pronto, decidida. Ó, eu vou te contar um negócio. Sabe o que vai acontecer com você? Eu vou te falar aqui para você entender como é que é a briga da velha alma com a nova alma. 3 horas da manhã, o seu velho corpo vai te acordar. Ele vai te descer da cama. Ele vai andando com você. Você vai até meio que os olhos fechados. Na hora que você abrir os olhos, você está na frente da geladeira. E por acaso, aquela pizza que você pediu antes de ontem, está lá, olhando para você. E o corpo novo vai falar assim, não come. E o velho vai falar assim, come, põe ketchup, maionese, e põe azeite, pega mais uns pedaços de bacon e joga aí por riba. É assim. Agora você imagina quando o assunto é transformação moral, gente, quando é regime de sentimentos, de atitudes velhas. Aí, nós não temos outro caminho, gente. Ou nós vamos enxergar, servir através dos olhos do Cristo, inspirado nos padrões superiores, ou nós vamos continuar patinando. Mas se assim decidirmos, nós venceremos os desafios do tempo, diz Emmanuel, reduzindo séculos e milênios na construção do reino divino, que o antigo espaço da terra aguarda das nossas mãos. Olha a nossa responsabilidade como ministros, treinados pelo Cristo. Assim, Emmanuel conclui o texto. Eu gostaria só de acrescentar, já que citamos Paulo de Tarso lá no início, né? Recordando Paulo, morremos para aquilo em que estamos retidos. Se você está retido na geladeira, 3 horas da manhã, você vai morrer agarrado nela e desencarnado, você ainda volta e fica lá pregado na geladeira. Significa dizer, gente, que devido ao apego excessivo ao formalismo da letra, nós retemos, nós deixamos agarrado a nossa evolução que vivifica, que é a evolução espiritual. Por isso, nós vamos ter que fazer um exercício agora de morrermos. Nós vamos ter que morrer para algumas coisas. Morrer para aquilo que está agarrando o nosso progresso espiritual, para poder viver para as coisas novas que fazem sentido, que vale a pena e que na realidade vão suspender, sungar, elevar o nosso espírito para Deus. E aí sim nós poderemos dizer que Jesus faz parte das relações humanas, porque nós descemos o Cristo da cruz, descrucificamos Jesus, e Ele está caminhando do nosso lado, utilizando-se dos nossos braços para agir, servindo aos nossos semelhantes. Acabou. É preciso parar que seja um segundo
abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo perfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso. Então vamos agradecendo a Deus por essa noite de bênçãos, pelas reflexões, pela necessidade de urgentemente descermos o Cristo da cruz e colocá-lo entre nós, guardá-lo dentro do nosso coração, para que ele possa se expandir. E como é feito de amor, seremos inundados pelo seu amor. Descer o Cristo da cruz é colocá-lo lado a lado do nosso caminhar. Descer o Cristo da cruz é ter coragem de considerá-lo um amigo fiel e assim contar a Ele aqueles nossos segredos, aquelas nossas dores que só Ele é capaz de compreender e acalmar. O Cristo de Deus é bendito, é divino, é abençoado. O Cristo de Deus nos entende, nos consola e é compassivo. A sua compaixão por nós é elevada ao amor que Ele guarda de toda a sua evolução. Descer o Cristo da cruz é entender de amor, de paz e de contentamento. Descer o Cristo da cruz é dar as mãos a Ele e sair pelos campos colhendo aqueles que estão sofridos, que estão distraídos. Descer o Cristo da cruz é pegar na enxada e capinar o solo das nossas consciências, para recordarmos com coragem
dos ensinamentos de há 2000 anos atrás. Descer o Cristo da cruz é ser valente o suficiente para se reconhecer um necessitado de novos recursos, de novos aprendizados, de nos transformarmos, como ele disse a Nicodemos, de nascermos de novo. Descer o Cristo da cruz é ressuscitá-lo em nós e ressuscitarmos a nós mesmos. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes, com toda a equipe espiritual, para visitar os nossos lares, para nos acolherem, observar as nossas dores, dores físicas, dores morais. Nós pedimos a Dr. Bezerra de Menezes por todos aqueles que estão com alguma dor no corpo, com alguma dor na alma, que Ele possa aliviar. Aqueles que vão fazer cirurgia, aqueles que vão precisar de ter uma conversa difícil com alguém, aqueles que vão ter que enfrentar-se a si mesmos. Oh, Dr. Bezerra de Menezes, com o teu abraço amoroso, com a sua medicina divina, com o seu entendimento celestial, dá-nos a tua mão. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem. Dr. Bezerra de Menezes, nós vos pedimos também pelas crianças, as crianças do bem, as crianças que foram colocadas no nosso lar para viverem essa época que necessita de tanto cuidado, de tanto carinho e de tanto amor. Coloca na nossa água, por misericórdia, o remédio divino. E essa água mate a nossa sede, sede de evolução, e possa, de acordo com o merecimento e a nossa necessidade, nos curar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar.
de Jesus. E assim nós agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, a toda essa falange de amor que nos acompanhou essa noite, aos desencarnados que confiaram em nós, que possam seguir em paz. Nós agradecemos às famílias do Evangelho de Amor, pedimos bênção para todas elas. Nós agradecemos aos que estão distantes do Brasil, que estão em outros cantos além do mar. Nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, que Deus te abençoe também. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, tão caridoso, tão bondoso. Agradecemos a Emmanuel, a Chico Xavier e a todos os espíritos. Que assim seja. Muito bom, gente. Vamos lá então, né? Pro beijinho final. Quem perguntou se vai ter palestra no dia 24, vai sim. Pode ficar tranquilo que vai ter normal, né, Alex? Algum recado? Bom, tema de amanhã. Gente, ó, os temas estão prontos até janeiro, viu? Se você tiver alguma sugestão e alguma coisa aí, manda para nós. Mas amanhã continuamos aqui, né, com Jesus, o grande servidor. Ó, imagem bacana essa aí, ó. Jesus na praia, sol, um pôr do sol aí, né? Aparentemente. Quero aproveitar também para dizer que nós estamos aí com alguns números ainda, alguns bilhetes da rifa solidária do EVA, tá? Concorrendo aí a essas 5 telas que nós já mostramos aqui, daqui para o final da semana que vem aí a gente vai mostrando aqui não só as imagens, né, mas as telas também, são 5. 4 delas são telas de 60 por 80 centímetros, né, como essa do Cristo, essa aí de Maria e o Menino Jesus também 60 por 80. Olha essa que delicada, a minha preferida, gente. Muito singela, nessas flores aí. Mais uma de Maria. Essa aí tem um detalhe, que ela é toda cheia de estrelinhas. Tem umas estrelas que foram afixadas na tela, na aura aí na auréola, né? Da imagem aí. Depois eu vou fazer umas fotos aí para vocês identificarem melhor. Essa aqui, né? Da família de Jesus aí. É uma arte diferente, né? Ela tem um aplique aí em alto relevo e ela tem 80 centímetros de diâmetro. Uma tela que ficou, inclusive, bastante pesada, né? Se você tem interesse em colaborar, né, com o Espaço Jerônimo Mendonça e concorrer a essas telas, entre em contato aí no WhatsApp com a Aninha. Ela está final de ano lá, gente, terminando de organizar as questões profissionais, mas ela está se desdobrando. Ela é pititinha, né? O pititinho trabalha dobrado para fazer o serviço do grande, você sabe, né? Mas ela está respondendo a todos, conseguindo, né, responder a todos. E na semana que vem, na quarta-feira que vem, dia 29, será o sorteio, viu? Pela Loteria Federal, da mesma forma que fizemos antes, né? Os ganhadores do primeiro ao quinto prêmio farão as escolhas, né? O primeiro escolherá entre as 5. O segundo prêmio escolherá entre as 4, o terceiro entre as 3, o segundo entre as 2 e o quinto prêmio, né, vai ser agraciado com a 5ª tela, tá bom? Vamos torcer para vender tudo, né? Até quarta, faltam alguns ainda, gente. Olha, se você quiser e puder, né,
nós agradecemos aí, porque isso será transformado em tijolinhos para o Espaço Jerônimo Mendonça. Nós não paramos com o projeto, não. A gente está aqui, mas as coisas estão caminhando lá. Estão andando do mesmo jeito. Tem coisa acontecendo. Hoje mesmo eu tive novidades da realidade por lá e fiquei bem feliz. Então é isso. Acabou. Então é isso, gente. Grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, durmam em paz. Né? Para quem é de dormir, para quem é de bom dia, tenha um excelente dia e bola para frente que atrás vem gente. Vamos descer Jesus, colocar do nosso lado, vamos dar as mãos para Ele e vamos junto. Beijo para você, guarda que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, meu povo. Não se esqueça, dê um joinha aí para nós. Peça o seu livro, alívio. Realmente ele alivia o nosso coração. É um bendito livro, ditado por irmã Sheila. O telefone está aí, só você pedir o seu. Nós despachamos pelo correio rapidinho. Boa noite, beijo.